Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. E nós oramos agora, né, por todos esses casos, e que essa oração ela se estenda em nossas orações particulares, né? Acima de tudo, em seus aposentos, em suas casas, que possamos orar por cada situação dessa e por todos nós. E a gente sabe que quando estamos participando de momentos assim, é como a esposa do irmão Beto falou, né? Acho que foi ontem que ela falou. Quando estamos participando de momentos assim, muitas vezes o inimigo ele vai nos assaltar ou antes, né? Ou depois, até durante. Então que a gente possa orar por todo mundo aqui, para que qualquer coisa que o inimigo tentar contra cada um de nós ou contra nossos parentes, familiares, que ele não prevaleça. Amém. Né? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Aqueles que puderem ficar de joelhos. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez rogamos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E, meu Senhor eterno, reforçamos por tudo que foi orado, todos os pedidos, e por nós aqui, por nossos parentes, por aqueles que amamos, que o Senhor esteja guardando do inimigo, do maligno, não permitindo que o inimigo toque. Sabemos que o inimigo vai causar situações para desanimar a gente, até para desviar a gente de tudo isso que a gente está aprendendo do Senhor, mas que ele não prevaleça em nossas vidas. E nesse momento, meu Senhor eterno, rogamos ao Senhor que o Senhor nos conceda discernimento espiritual, nos ajude a compreender esse assunto que iremos estudar nessa noite, que o Senhor me capacite, me use para compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor quer que seja falado, e que o Senhor realmente opere em nós as verdades que temos aprendido. Amém. Ajuda-nos a vencer a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, quebra o poder do pecado e do mal em nós. Amém. Que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, se cumpra conforme a Tua vontade. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, esse é um assunto que é um pouco diferente do que a gente vem abordando, mas não menos importante. É algo com que iremos nos deparar na nossa vida, no mundo. É uma coisa mais, até certa medida, externa a nós, mas também vai atingir muito, vai provar muito o nosso caráter, né? Nossa fé. E é importante, se está na Bíblia, se está no Espírito de Profecia, então é um assunto que vale a pena a gente estudar. Esse assunto eu vou dividir em duas partes. A gente vai estudar metade hoje e amanhã de manhã a gente encerra. Então, é porque amanhã é feriado, né? Aqui para vocês aqui no Maranhão? Não. Amanhã. Eita, só em São Luís. Não sei se todos vão poder estar aqui. Queira Deus que sim. Porque a parte que eu vou falar amanhã vai ser a conclusão. Mas acredito que muito do que vai ser falado hoje, talvez se você não vier amanhã, pelo menos você já vai sair entendendo muita coisa. E se Deus quiser, Deus vai te ajudando em tudo isso, toda essa jornada que a gente vai passar. Vamos lá. Revelando a imagem da besta. Irmãos, recentemente, né, houve a mudança do Papa. O Papa anterior morreu, entra um novo Papa. Nada por acaso, nada aleatório, tudo com propósitos. E por incrível que pareça, o novo Papa, o atual Papa, né, ele adota um nome, porque o nome que ele adota representa a missão dele, né? O nome que ele adota representa os propósitos dele. Não é por acaso. Né? No mundo, até você vê isso de Deus e Satanás rouba isso de Deus, né? Você vê que Deus muda o nome de Abraão, você vê que Deus muda o nome de Paulo, né?
Jacó. E Satanás também faz isso, né? E o Papa, todos eles adotam o nome e é chamado de nome de guerra. Leão XIV é uma continuação de Leão XIII. Teve vários, né? Já vai no 14º. E Leão XIII, olha a curiosidade. Leão XIII, o anterior Papa que usou esse nome, não o Papa anterior no sentido da ordem, né? Mas o último Papa que usou esse título de Leão. E não é por acaso o nome Leão, né? Ele é da época de Ellen White, irmãos. Era o Papa que estava ali no tempo de Ellen White, dos pioneiros ali. E por mais que ele não tenha sido uma figura assim, tão assim falada, mas quando, por exemplo, a gente publicou a Conferência Geral de 95, e aí Jones vai falando ali do trabalho que ele estava fazendo nos Estados Unidos, a de 93 também. E ele estava por trás de muita coisa. E eu vou mostrar aqui para vocês qual é o trabalho principal, ou pelo menos assim, aquilo que é exposto, né, para a humanidade. Já sabemos que existem muitas outras coisas mais profundas e sombrias por trás. Mas veja o que é a missão desse Papa, qual é a ideologia dele para o mundo e o que isso tem a ver com a imagem da besta. Então vamos lá. Papa Leão XIV dará continuidade ao trabalho do Papa Leão XIII. Está aí a figura dele, do atual Papa. É uma figura assim bem mansa, né? É uma figura bem agradável, né? E apesar do nome, né? Esse aí é o Papa Leão XIII, que é o Papa da época de Ellen White, da época dos pioneiros. Enquanto ela estava viva, esse era o homem com o título de Papa da época. Foi o 256º Papa da Igreja Católica, ocupando o trono papal ele foi de 20 de fevereiro de 1878 até sua morte em 1903. Então ele pegou um período ali bem importante ali para os adventistas ali, né? Seu nome de nascimento eu não vou falar porque não é nem inglês, é outra língua aí que é um nome bem estranho. Era italiano? Deve ser italiano. Ele escreveu mais de uma encíclica. Eu vou citar um pouquinho de uma, um resumo de uma e alguns trechos da outra. Aí vocês vão ver que esse assunto tem a ver com o que a gente estudou hoje à tarde, a questão da liberdade religiosa. Uma das encíclicas dele, a carta, né? Ele chama de encíclica, né? Rerum Novarum. Um resumo dela aborda a condição dos operários, analisando as causas do conflito entre classes sociais e defendendo a propriedade privada como um direito natural. A princípio, irmãos, a gente vai ler algumas coisas aqui que talvez para você pareça um pouco chato, mas calma que a gente vai chegar em alguns pontos bem mais práticos e que vai chegar até nós. Mas essa encíclica dele, em resumo, a encíclica Rerum Novarum aborda a situação dos trabalhadores em um contexto de desigualdade e exploração, propondo a defesa da propriedade privada e a necessidade de justiça social. O documento critica as teorias socialistas e enfatiza a importância da Igreja na busca por soluções para os problemas sociais. Então, vocês vão ver que esse assunto dele defender, dele sair em defesa dos trabalhadores, vai chegar lá no decreto dominical. Porque uma das coisas que essa encíclica e as outras que a gente vai falar, a outra que a gente vai falar, é que ele vai trabalhar muito com... Sempre foge da minha mente o nome dessas coisas aí. Não tem quando se junta um órgão para defender uma certa área de profissionais, como que se chama? Sindicatos. Sempre dá um branco.
Sempre dá um branco quando eu vou falar esse nome. Ele vai trabalhar muito com os sindicatos. E um dos pontos que ele vai mencionar para que os sindicatos trabalhem para ajudar os trabalhadores, né, das suas áreas, é que os trabalhadores deveriam ter um dia de repouso, um dia para a família, um dia para Deus, um dia para a igreja. Só que como ele está lidando com os sindicatos, ele está estimulando os sindicatos, naturalmente esses sindicatos vão lutar para que essas coisas se tornem o quê? Lei. E ele coloca, voltando bem rapidinho aqui, e ele coloca também que isso está na responsabilidade da igreja. Então ele começa a envolver a igreja com um sistema trabalhista, com os sindicatos. A necessidade, essa Renovarum dele, essa encíclica, diz que a necessidade de associações e corporações, que são os sindicatos, a gente conhece como sindicatos, as associações de trabalhadores e corporações são essenciais para promover a solidariedade e a ajuda mútua entre os trabalhadores. Elas devem ser organizadas de forma a garantir o bem-estar e a dignidade dos seus membros. Então, o interessante disso aí é que ele vai sair em defesa dos trabalhadores e a maioria dessa classe vai se sentir defendida por ele. E por isso que muitos vão abraçar essas ideias. As corporações operárias devem focar no aperfeiçoamento moral e religioso. Agora, olha que interessante. Essa carta desse Papa dizia que os sindicatos deveriam focar no aperfeiçoamento moral e religioso dos seus trabalhadores também. Não deveria ser somente uma coisa apenas trabalhista, mas eles deveriam trabalhar, ajudar os trabalhadores, os operários, a também desenvolver o lado moral e religioso. A solidariedade e a ajuda mútua são fundamentais para a propriedade dos trabalhadores. O Estado, que é o governo, deve proteger as associações legítimas, ou seja, ele está aqui também dizendo que o governo deve proteger os sindicatos, sem interferir em sua administração interna. Ou seja, proteger, mas não se intrometer. Deixe que eles decidam, mas protejam as decisões deles. E por isso que ele estimula que os sindicatos trabalhem para ajudar toda a classe trabalhista. Agora, sobre os sindicatos, olha o que Ellen White falou. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 142. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão um tempo de angústia como nunca houve desde que houve nação. Então essa área da sociedade, que são os sindicatos, eles vão ser um instrumento que trará um tempo de... Faz parte, né? Oi? Um dos instrumentos, isso mesmo. Um dos instrumentos. Veja o que ela diz aqui, ainda sobre os sindicatos. Essas organizações estão atadas por votos que não devem ser quebrados por nenhum de seus membros. Como resultado, poucos se atrevem a agir de acordo com seus próprios julgamentos e consciência. Então, quem se envolve com sindicatos não tem coragem de agir pelo seu próprio julgamento e consciência. Eles vendem a consciência dele para esse sistema. E por isso que esses homens, eles vão conseguir trabalhar muito forte e eles vão ser um grande instrumento para também trazer a questão da lei dominical, mas que por trás disso está a questão do desrespeito à liberdade de consciência. Porque eles já trabalham com isso. Existe uma outra carta, uma encíclica dele, né, chamada Libertas Praestantissimo. Só o primeiro nome você já começa a identificar do que ela trata. Ela vai tratar sobre o quê? Sobre liberdade. E agora você vai ver o ponto de vista do Papa Leão XIII. E o Papa Leão XIV, em uma entrevista, ele falou que iria dar continuidade ao trabalho do Papa Leão XIII. Porque era o Papa que inspirou ele. Foi o Papa que ele se espelhou.
É o Papa que mais inspirou ele. Por isso ele adota o nome como continuidade. Então, a ideologia desse homem aqui, que ele tentou implantar no mundo, nos dias dele, e que foi até longe, né? Porque os Estados Unidos passou a implantar, né, a lei dominical. E os adventistas sofreram muito com isso. E ele, por trás disso, olha a ideologia dele com relação à liberdade. O que esse homem pensa sobre a liberdade? E vocês sabem, né, que todos aqueles que são católicos, eles adotam e eles aceitam, eles se curvam diante daquilo que o Papa e todo o sistema católico propor. Veja, a encíclica, essa encíclica aí, né, de Leão XIII, discute a liberdade humana, sua natureza e a relação com a igreja. Agora são palavras dele. Até agora eu estava só lendo resumos, né, para ser bem mais objetivo, não entrar em certos detalhes porque fica muito cansativo. Mas o que a gente precisa entender é que o sistema, né, Ellen White disse que quando Martinho Lutero protestou, ele estava lutando contra o maior sistema do mundo. E ainda é. Ainda é. Embora não pareça, e fazem de tudo para parecer que não, mas é. Vamos agora ler palavras dele. E isso é o que a gente vai enfrentar no mundo daqui para frente. E por isso que o assunto de liberdade de consciência é tão importante. Porque isso é o que vai acontecer. Esse atual Papa, ele vai dar continuidade a isso aqui. Olha como esse homem, ele interpreta a liberdade. Primeiramente, a propósito dos indivíduos. Só uma observação. A linguagem é uma linguagem bem culta. Até chatinho de ler em alguns momentos. Mas vamos se ater a alguns pontos que são bem importantes para a gente, que a gente vai entender fácil. Examinemos esta liberdade. Ele está falando, olha, ele está falando da liberdade de quem? Preste atenção. Examinemos esta liberdade, ou seja, ele está mencionando uma liberdade tão contrária à virtude da religião. A liberdade de quê? De culto. De quem ele está falando aqui, irmãos? A liberdade de qual movimento? Ele está falando esta liberdade que esses homens aí, esses protestantes falam, ele considera ela como contrária à virtude da religião, que é a liberdade de culto. Ele não concorda com a liberdade de culto, que você pode prestar culto a Deus segundo a sua consciência. Você vai ver o que ele vai falar com relação a isso. Como lhe chamam, né? Veja que ele desconsidera, ele despreza isso. Ele diz assim, como chamam essa liberdade aí? Liberdade de culto. E aí ele vai falar, liberdade que se baseia no princípio de que é lícito a cada qual professar a religião que mais lhe agrade, ou mesmo não professar nenhuma. Em outras palavras, ele não considera, ele não concorda com isso. É isso que você tem que ter em mente. Ele não concorda que o ser humano é livre para prestar culto a Deus segundo a sua consciência. Ele não concorda. A gente vai ver já já qual é o ponto de vista dele quanto a isso. A gente está entendendo aqui que ele não concorda com isso. Mas, precisamente ao contrário, sem dúvida alguma, entre todos os deveres do homem, o maior e o mais santo é aquele que ordena ao homem que renda a Deus um culto de piedade e de religião. Aí parece confuso, né? Isso é verdade. Né? Todo homem tem que prestar culto a Deus. E ele está dizendo aqui, não, agora que uma coisa que você deve ter em mente. Através de onde o homem, segundo a mente dele, tem que prestar o culto a Deus? Através de qual religião, de qual igreja? A dele. Exatamente. Coloque isso em mente. Tem palavras que ele vai falar aqui que a gente vai concordar. Mas você tem que ter em mente o seguinte, ele está falando de qual religião? De qual igreja? Tem palavras aqui que é verdade, né? Mas você vai ver para
onde ele está levando, o caminho que ele está levando. Ele continua dizendo, encarada sob o ponto de vista social, esta mesma liberdade, que quer que o Estado não renda culto algum a Deus, ou que não autorize nenhum culto público, outra observação. Ele está dizendo aqui que a liberdade protestante, porque ele está falando dela, esta liberdade quer que o Estado, o governo, não renda culto a Deus. Ou seja, a liberdade protestante não aceita que o governo se envolva com religião e obrigue a humanidade a prestar culto a Deus. Já o Papa, ele pensa o contrário. Ele diz, não, está errado. Olha o que ele continua dizendo, que nenhuma religião seja, olha só, que nenhuma religião seja preferida à outra, que todas sejam consideradas como tendo os mesmos direitos, sem mesmo ter atenção para com o povo, até quando esse mesmo povo faz profissão de catolicismo. Observação aqui, ó, que nenhuma religião, ou seja, ele está dizendo assim, esta liberdade, a liberdade dos protestantes, quer que nenhuma religião seja preferida à outra. Se ele está dizendo isso significa que ele pensa o quê? Ele pensa o contrário. Ele pensa que uma religião deve ser a única preferida. A única que tenha direitos acima de todas. E qual é essa religião? A dele. Você está entendendo? Você vê que a linguagem dele é uma linguagem assim bem sutil e culta, para atrapalhar você a entender isso. Mas ele está dizendo aqui que não existe isso. E que todas sejam consideradas com os mesmos direitos. Não. Aí ele está dizendo aqui, a minha religião, a minha igreja, ela tem direitos acima de todas. É isso que ele está dizendo. E que as outras não têm que ter os mesmos direitos. Lembra que a gente leu hoje sobre direitos iguais? Ele não pensa assim. Ele não pensa. E o atual Papa também não. Esse Papa, na encíclica dele, Laudato Si, né? Isso. Que era anterior. A renovada. Exatamente. Que trazia, abordava a questão das classes trabalhistas, né? Uhum. E por meio dessa encíclica dele, ele influenciou os governos, porque a jornada de trabalho no século XIX era de 12 a 16 horas por dia. 60 horas por semana, né? Por meio dessa encíclica dele, isso alterou para 8 horas. O objetivo era o domingo, como foi alcançado, mas teve um grande passo, foi a jornada reduzida, 8 horas de trabalho, sabe? E agora com o Papa atual, que quer continuar o trabalho que ele fez, ele vai continuar lá naquele, ele vai até chegar até aquele objetivo. Onde ele parou. Aonde ele parou, exatamente. Mas ele avançou, tá vendo? Avançou. Ele avançou no ponto. 16 para 8. Então eles têm poder para essas coisas. Mas Deus reteve, né? Veja o que ele vai continuar dizendo. Mas, para que assim fosse justo, seria necessário que realmente a comunidade civil não tivesse nenhum dever para com Deus, ou que, tendo, pudesse impunemente afastar-se dele. Duas coisas manifestamente falsas. Então ele está dizendo o seguinte, para que realmente fosse justo, que isso aqui fosse realidade, ó, que todas as igrejas tivessem direitos iguais e que nenhuma religião fosse a preferida, aí ele está dizendo, a conclusão é que então não será necessário realmente nenhuma comunidade civil tivesse nenhum dever para com Deus, porque ele acha que Deus, culto a Deus tem que ser prestado somente através de onde? Da igreja dele, da religião dele. Nenhuma outra religião, para ele, está prestando culto a Deus. O culto verdadeiro a Deus tem que ser através da religião dele. Isso. Isso, exatamente. Só que isso é disfarçado, isso não é falado, né? Ele diz que abraça todas as outras, né, com a questão do ecumenismo, mas a preço de quê? Então, vamos continuar. Visto, pois, ainda palavras dele, visto, pois, que é necessário professar uma religião na sociedade, olha, para ele, é obrigatório, é necessário que a sociedade professe uma religião, tenha uma religião comum. A sociedade tem que ter uma religião, na mente dele é assim. Deve-se professar a única que é verdadeira.
Qual você acha que ele considera a única... Eu sei que eu estou sendo, irmão, repetitivo nessas perguntas, são muito óbvias, mas isso é para ficar na sua mente. Qual você acha que é a única religião verdadeira para ele? Catolicismo. E só. A única. Está vendo que ele está usando a palavra única? Então deve-se professar a única que é verdadeira e que se reconhece sem dificuldade, pelo menos nos países católicos, pelos sinais de verdade que tão vivo fulgor ostenta em si mesma. Esta religião, os chefes de estados, os governadores, a devem, pois, conservar e proteger. Olha as ideias dele. Ele diz: é direito e obrigação do governo conservar e proteger a Igreja Católica, a religião católica. E eles lutam por isso, né? Se querem, como obrigação sua, veja que ele trata como obrigação, prover prudente e utilmente aos interesses da comunidade. Pois o poder público foi estabelecido para a utilidade daqueles que são governados. E conquanto ele não tenha por fim próximo, se não conduzir os cidadãos à prosperidade desta vida terrestre, é, contudo, para ele um dever não diminuir, mas, pelo contrário, aumentar para o homem a faculdade de atingir esse bem supremo e soberano, no qual consiste a eterna felicidade dos homens, o que se torna impossível sem a religião. Então ele está querendo dizer o seguinte, que mesmo que o governo tenha por finalidade proteger a sociedade do crime, dessas coisas, e que não é exatamente o propósito dele promover a religião, mas ele pelo menos tem que proteger. Tem que proteger e conservar a religião que ele considera a única religião verdadeira. Porque caso contrário, a sociedade vai ser desordenada, vai ser um caos. E por isso que ele diz, é impossível sem religião. Então tem que envolver religião. E você já sabe de qual religião ele está falando. Você veja como isso é sério. Você veja isso colocado na prática, isso colocado como lei, o quão vai ser sofrido para a gente. Vai ser uma prova severa. Olha, agora isso aqui é muito interessante. Essa é a mentalidade dele. E uma outra observação que eu faço para a gente é que a gente identifique em você mesmo e de modo geral se não temos essa mentalidade também. Porque muitas vezes a gente fala deles e tudo, mas essa mesma mentalidade existe em nós. Preste atenção na ideia. É muito ilegal. O que é uma coisa ilegal, irmãos? Uma palavra mais... Que é proibido. Pronto, que é proibido. Está fora da lei. É uma coisa errada, né? É uma coisa que não é legal. É muito ilegal exigir. Olha o que é que ele vai dizer. Ele diz assim, eu não concordo. Isso deveria ser proibido, isso é ilegal, isso é ilegítimo. Exigir, defender ou conceder liberdade incondicional de pensamento, ou fala, ou de escrever, ou adoração. Como se estes fossem tantos direitos dados pela natureza ao homem. E a gente estudando liberdade religiosa, a gente entendeu que Deus deu esse direito ao homem. E ele disse, não. Não. Ele está praticamente dizendo, não, senhor. E hoje está sendo pregada uma liberdade religiosa, quer dizer, liberdade católica, né? Porque não tem nada de liberdade. Você não pode falar mais contra a religião de outros, que você já é acusado, você já de uma forma de outra assim, oprimido, né? Multado, exatamente. Então, hoje essa liberdade religiosa está expandindo, né? Essa mentalidade aqui, né? Exatamente. Então, recentemente, um jovem na Santa Catarina, ele foi levado, ele foi preso, porque ele estava pregando na praça e tinha uma moça de uma religião afro, de candomblé, se sentiu ofendida pela pregação dele, denunciou ele à polícia, a polícia veio e o levou. Recentemente, foi esse ano.
Então, as igrejas estão defendendo, a igreja 27 dias, defendendo essa liberdade, né? Mas a liberdade católica, porque você não vai poder mais falar abertamente contra o sistema. Por isso está caminhando, por isso é só as vozes, né, deste Papa que está sendo influenciado hoje. Ou seja, ele é um influenciador. Ele conseguiu colocar isso na sociedade. Que não se deve, nem exigir e nem defender ou conceder. Não se deve exigir, ou seja, a gente não pode exigir essa liberdade, não podemos defender e não deve ser concedido a gente o direito de liberdade incondicional de pensamento, de você pensar diferente deles, ou de falar algo que discorde deles, ou de escrever algo que discorde deles, ou de adorar de uma maneira diferente da deles, que ofenda a eles. Né? Olha só, veja como isso é sério. Por isso que eu disse a vocês, vai começar começa um pouquinho chato, mas já começa a chegar aonde eu quero que vocês entendam o perigo com quem nós estamos lidando nesse mundo. E é interessante que, veja como o assunto da liberdade de consciência, Satanás fez e faz de tudo para enterrar esse assunto. Para enterrar, porque ele quer que a sociedade entenda que liberdade com essa mente aqui, não com a mente de Deus. Porque o que é que eles querem? Que a gente se habitue a isso. Eles se habituem a receber essa ideia, essa ideologia. E se acostume com isso. Olha o que ele vai continuar dizendo. E agora? Continuemos estas considerações a respeito da liberdade de exprimir, de expressar, né, pela palavra ou pela imprensa, tudo o que se quiser. Se esta liberdade não for justamente temperada, olha, qual será o tempero aqui que ele menciona? Qual será o limite? É uma forma de refrear, né? Ou seja, precisamos temperar isso aí. Limitar. Precisamos cortar algumas coisas. Se esta liberdade não for justamente temperada, se ultrapassar os devidos limites e medidas, que limites e medidas são essas? Quem estabeleceu esses limites e medidas? Eles. Eles. Desnecessário é dizer que tal liberdade não é o quê? Seguramente um direito. Então, essa liberdade que nós estudamos hoje, que a gente estudou da outra vez que eu vim, do livro que a gente publicou, para ele não existe. Ele desconsidera totalmente. E nós não temos direito dela. A verdade e o bem, olha o que ele vai dizer aqui. A verdade e o bem ou seja, existe o direito de os propagar no Estado. Ou seja, a verdade e o bem é de direito do governo propagar. Então ele insiste em dizer que o governo, sim, deve propagar, defender a religião. Mas a religião deles. Com liberdade prudente, a fim de que possam aproveitar o maior número. Agora preste atenção no que ele vai dizer aqui. Mas as doutrinas mentirosas, que são para o espírito o quê? A peste mais fatal. Que doutrinas mentirosas são essas para ele? A verdade bíblica, pura. Né? No tempo dele, vocês acham que ele não conhecia a mensagem adventista ou não? Vocês acham que ele não conhecia Ellen White? Esse homem não sabia quem era ela? Ele não sabia qual era a mensagem adventista? E é exatamente dessas verdades que ele está falando aqui. E para ele, é considerado o quê? Uma peste. É como uma praga, um vírus. Mais fatal. E fatal. Se ele vê, olha os olhos dele, olha o que ele sente pela verdade. Assim como os vícios, olha, ele vai comparar o que ele considera como mentira. Você percebe, eles têm o direito de considerar a verdade mentira, mas a gente não tem o direito de considerar aquilo que eles chamam de verdade de mentira. E aí a gente se cala, mas eles podem falar. Veja como o mundo é injusto e como a gente cai nisso. Ele tem o direito de dizer, isso aí é uma peste. É tudo mentira. É fatal. É como vícios que corrompem o coração e os costumes. Eles têm o direito de falar. A gente não. A gente não tem.
É justo que a autoridade pública empregue toda... Olha só, é justo que a autoridade pública, o governo, empregue toda a sua solicitude para fazer o quê, irmãos? Para os reprimir, a fim de impedir que o mal se alastre para arruinar a sociedade. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? É justo, é válido sim que o governo use o poder para acabar com isso. Com essas mentiras, com essas igrejas e religiões que se dizem ter a verdade. Pois a única é qual? Que para ele tem a verdade. A dele. Está vendo como é sério? E você está vendo que ele está estimulando, ele está influenciando a sociedade, o governo. Ele não está falando com gente pequena. Ele não está falando para gente pequena, ele está falando para gente grande, para gente poderosa. Porque é aí onde o problema vai ser maior. Porque é aí onde a ferida dele, que já foi curada nesse tempo aqui, né? E ela está sendo apenas cada vez mais fortalecida, para que então ele possa usar novamente contra o mundo. Isso é um problema mundial. Aqui não estamos falando mais de um problema pessoal, mas é um problema mundial. Muita gente vai sofrer com isso. Uma outra liberdade que também muito alto se proclama, olha só como é que ele trata. Uma outra liberdade é aquela a que dão o nome de liberdade de quê, irmãos? Uma outra liberdade que muito alto, olha, ele detesta tanto, que ele diz assim, é como se o povo tivesse assim, esse povo fica gritando aí sobre liberdade de consciência. Olha o que ele diz assim, aqui ó. Se por isso se entende que cada qual pode, indiferentemente, a seu bel prazer, prestar ou deixar de prestar culto a Deus, os argumentos acima apresentados bastam para sua refutação. Então tudo que ele falou contra a liberdade, ele diz aqui, eu falo também contra essa tal de liberdade de consciência. Então ele não considera a liberdade de consciência. E eu pergunto a você, e você não precisa responder. Nós estamos com ele? A gente automaticamente vai dizer não. Mas o que é que a gente faz com a liberdade de consciência? Né? Ellen White tem um texto que eu li da outra vez, que ela diz, se nós não nos levantarmos para defender a liberdade de consciência, não estaremos fazendo a vontade de Deus, ela diz. Ele está fazendo a parte dele, ele está fazendo a vontade de Satanás. E está tendo êxito. E o que é que a gente está fazendo? Né? O que é que a gente faz? A gente procura reprimir a consciência. É exatamente o que ele quer. Ele não tem nem trabalho. Ele basta cruzar, e ficar lá na arquibancada, cruzar os braços e ver a gente mesmo fazendo a obra que ele nem mancha as mãos para fazer. Porque ele desconsidera a liberdade de consciência. Olha só. Destas considerações segue-se, portanto, que de nenhum modo é permitido pedir, ele repete, né? Pedir, defender ou conceder sem discernimento a liberdade de pensamento, de imprensa, de ensino e de religião, como se fossem outros tantos direitos que a natureza conferisse ao homem. Então, ele não considera que é permitido pedir a liberdade de consciência para liberdade de pensamento, de publicação. Hoje, você veja, hoje a gente, para publicar um livro, é ataque atrás de ataque. E ainda pergunta, por que vocês estão publicando isso e tudo? É a mesma mentalidade. É a mesma mentalidade. Porque assim, se você não quer ler, se você discorda, simplesmente não leia, não compre. Mas essa é a mentalidade dele. Impeça que se imprima a liberdade de consciência. Que se imprima a verdade pura. E de ensino também. E de ensino, até na área do ensino. Esse mês, ou foi o mês passado, saiu uma notícia lá para o sul. Eu não lembro qual é o estado lá do sul. Que uma mãe, eu não sei nem se ela é adventista. Não sei. Mas ela foi multada em 100 mil reais pelo governo de lá, porque ela estava ensinando o filho dela em casa.
Homeschooling. Descobriram. Isso faz parte, são respingos, né? Ecos dessa mentalidade aqui. Essa mentalidade que ela não aceita que ninguém esteja submisso a eles. Para você botar o outro link lá atrás. O outro texto? Eu vou voltar, o irmão fala. É esse? O outro? Esse aqui? Porque bem aí, né, ele fala assim, uma outra liberdade que também muito alto. Muito alto se proclama. Ele conhecia a terceira mensagem evangélica. Ele conhecia. Por isso que ela, né, está dentro da liberdade de consciência. Então, quando ele fala alto, porque ele também fala, não, alto. É um alto clamor. E o alto, a gente descobriu que a liberdade religiosa, ela faz parte do alto clamor. Exatamente. Ela faz parte. E ele com certeza soube de um tal de Jones, né, que foi lá no Congresso americano defender essa tal liberdade de consciência. E isso deve ter mexido muito com eles. Porque quem mais ele quer? A gente vai ver agora. Veja. Vamos aqui para Jones. Conferência Geral de 1895. Volume 1. Jones agora vai falar, a gente vai ler só alguns textos dele e amanhã a gente continua. Jones agora vai falar como que o Papa estava agindo nos Estados Unidos nesses dias, nos anos anteriores ali. E como era a influência dele nos Estados Unidos, porque a gente sabe que a besta da terra, que é os Estados Unidos, vai fazer o quê? Vai fazer uma imagem, uma cópia da mentalidade da besta que sobe do mar, que é o papado. Mas para isso, a besta que sobe do mar tem que trabalhar com a besta que sobe da terra. Tem que influenciar, tem que doutrinar, tem que instruir. Olha o que ele diz aqui, ó. Jones falando em 1895. Declaração no Herald de 7 de setembro é feita por Catherine Conway. Seu artigo era intitulado... Olha que interessante o artigo dessa mulher. Uma mulher católica que defendia a Igreja Católica lá nos Estados Unidos. Fazia parte do sistema católico lá dos Estados Unidos. E isso aqui era como se fosse uma revista da época, uma revista católica. O título do artigo dela era assim, Fazendo a América Católica. E ela disse isso. Sua missão, a do Papa Leão XIII, é tornar o quê? A América Católica. E ele estava trabalhando muito nisso. E ela chegou até quase que o país inteiro a decretar o domingo como obrigado a ser guardado, a não trabalhar nele. E como eu falei a vocês, teve muitos adventistas que foram presos. Muitos. Muitos sofreram com isso. Veja. Ele fala novamente. Uma carta de Roma, datada de 14 de outubro de 1894, impressa no Catholic Standard, de 3 de novembro de 1894, disse isso. Esse era um jornal católico, né? A tradução seria padrão católico. Os Estados Unidos da América, pode dizer sem exagero, tem sido o principal pensamento do Leão XIII no governo da Igreja Católica Romana. A profecia se cumprindo, né? Deus, com todos os detalhes, deu tudo isso ali no Apocalipse, que isso iria acontecer. E nesses dias, é por isso que é interessante você ler os livros dos pioneiros. É muito interessante, porque eles estavam vivendo. Estavam vivendo, era a experiência deles. Eles estavam vivendo o cumprimento de tudo, desde dentro da igreja para fora, no mundo. E é muito interessante como ele vai mostrando aqui, como o Papa Leão estava trabalhando. Olha o que ele diz aqui. Há poucos dias, Leão XIII disse em sua recepção a um eminente americano. E agora são palavras do Leão XIII, né? Falando para um americano. Mas os Estados Unidos são o futuro. Estamos constantemente pensando neles. Então eles trabalham muito. E o Papa Leão XIV, inclusive o Papa Leão XIV, o atual Papa, ele é o quê? Qual é a nacionalidade dele? Americano. Aí facilitou mais ainda, né? Facilitou mais ainda a coisa. Já tem um vínculo mais forte. Veja,
Na primeira metade do seu reinado, Leão XIII, olha o que é que Jones vai dizer. Leão XIII trabalhou assim, ó, ele pacificou, apaziguou, curou. Ele trabalhou de maneira mais calma, mais suave. Aí ele diz, ele tinha sido o Papa da Paz e do Descanso. Depois de assinar essa carta, que foi uma dessas que eu li para vocês, só um resumo dela, Rerum Novarum, ele se tornou o Papa da Ação. E aí ele começou a trabalhar mais agressivamente. Mas como criar esse novo padrão eclesiástico que ele quer criar? Esse padrão eclesiástico é o padrão americano. Por isso que ele está de olho. Por quê? É a democracia americana com liberdade, com uma lei comum, uma vida plena, exuberante, sem amarras e sem a burocracia histórica. Vocês vão entender isso aqui. Por que o Papa, que fala contra a liberdade, ele trabalha com a liberdade dos Estados Unidos? O Congresso não fará nenhuma lei respeitando. Isso aqui é uma citação do... Deu um branco também, da legislação americana, da lei americana. O Congresso não fará nenhuma lei respeitando um estabelecimento de religião ou proibindo o seu livre exercício. Então, a lei dos Estados Unidos não permite o estabelecimento de uma religião obrigatória. Porém, também não proíbe o seu livre exercício. Nesse trechinho aqui, ele diz o seguinte, que aí o Papa Leão, inspirado pelo demônio, ele encontrou uma brecha. E essa brecha é o seguinte: Leão fez a descoberta de que o papado pode ser imposto a este país de todas as maneiras possíveis e por todos os meios possíveis. E que o Congresso está proibido de legislar de qualquer maneira para impedir isso. Então, nessa brechinha aqui, ó, que os Estados Unidos não podem proibir o livre exercício de uma religião, ele pensou, bom, ele não pode proibir a atuação da religião católica com todos os seus princípios, ideologias e propósitos aqui nesse país. Então eles não podem chegar em mim, o papado, e na religião católica, e proibir qualquer coisa que a gente venha a fazer nesse país com relação à nossa religião. Porque, como diz a Constituição, né? Como diz a Constituição deles, é proibir o seu livre exercício. Essa é uma descoberta que ele fez, que nenhum antes dele fez. E é assim que, ultimamente, ele pode endossar tão plenamente a Constituição dos Estados Unidos. Então, ele defende a Constituição, a liberdade dos Estados Unidos, para favorecer ele mesmo, o sistema católico. É como se ele estivesse dizendo, olha só, essa liberdade de vocês está dizendo aí que não pode proibir nenhuma religião. Só que a religião católica, é isso que a gente está estudando aqui. É o princípio por trás que rege. É o homem governando o homem. É o homem governando o homem. Então, os Estados Unidos não podem proibir isso. E é interessante como ele conseguiu perceber isso, essa brecha. E nisso ele começou a trabalhar. E aqui ele diz o seguinte: o bispo Kinney, era um bispo lá dos Estados Unidos, um bispo católico, no retorno de sua visita a Roma, em outubro passado, diz em uma entrevista publicada no Catholic Standard, de 13 de outubro de 1894, sobre o mesmo assunto. E aí esse bispo diz o seguinte a respeito do Papa: o Papa reconhece que no futuro o Estado o governo, né, será uma democracia. E os expoentes mais proeminentes disso são hoje a França e os Estados Unidos. Portanto, ele vê esses países com grande interesse, principalmente os Estados Unidos. Isso se aplica especialmente aos Estados Unidos, pois em que o Papa acredita que país em que o Papa acredita que a fortaleza... Olha só, ele acredita que os Estados Unidos será onde a fortaleza do catolicismo se estabelecerá. É como se
fosse um exército inimigo conquistando o terreno e colocando ali um quartel-general dele. Uma fortaleza para ele. Considerando que os Estados Unidos, e ele sabia disso, seria a maior potência do mundo. Não é à toa que fizeram de tudo para que na Segunda Guerra Mundial eles saíssem como os heróis. Aí você, quando vai estudar a história da Segunda Guerra Mundial, você vê que tudo foi armado ali. Para que eles saíssem como os heróis no final de tudo. E para que o mundo começasse a olhar para os Estados Unidos como um país potência, a maior potência do mundo. E é nessa potência que ele quer trabalhar. Porque ele precisa de poder. Ele precisa de um grande poder, de muito poder, para poder controlar o mundo de novo. E colocar tudo nas mãos deles. Agora volte às palavras do Papa em sua encíclica, publicada no Catholic Standard, de 2 de fevereiro de 1895. Agora são palavras do Papa. Seria muito errado tirar a conclusão de que na América está sendo buscado o tipo mais desejável de status da Igreja, o que seria universalmente lícito ou conveniente, que o Estado e a Igreja fossem, como na América, dissecados e divorciados. Então ele está querendo simplesmente dizer aqui que não é uma boa conclusão de que, assim como nos Estados Unidos, o governo continue separado da Igreja. Ele não concorda com isso. Ele quer que o governo volte a trabalhar junto com a Igreja. O fato de que a religião católica entre vocês, o Papa falando, para os Estados Unidos, está em boas condições, aliás, está até desfrutando de um crescimento próspero, deve ser atribuído de todas as maneiras à fecundidade com a qual Deus dotou sua Igreja, em virtude da qual, a menos que os homens ou circunstâncias interfiram, ela se expande e se propaga espontaneamente. Então ele estava deixando bem claro aqui que a Igreja Católica estava se desenvolvendo muito lá nos Estados Unidos, e tudo isso graças a Deus, Ele atribui isso a Deus. Mas ela, a Igreja Católica, traria frutos mais abundantes se, além da liberdade, desfrutasse do favor das leis e do patrocínio da autoridade pública. Então ele diz aqui que como seria muito mais frutífero, como seria melhor para a Igreja Católica se ela tivesse o apoio do governo. E pudesse ter o apoio de leis do governo. É isso que ele quer. E aí alguns de vocês talvez estejam perguntando, mas sim, o que isso tem a ver com a imagem da besta? Olha o que ele diz aqui. Separar a igreja do Estado é uma ideia absolutamente fatal para ambos. Então, para ele, é a pior ideia que existe. Por isso que ele quer a união de volta. Porque, tendo o apoio do governo, ele vai ter autoridade de novo. E ele vai poder, então, usar o governo para criar leis religiosas. Entre elas, o domingo, como obrigatório, ser guardado. A religião não é prejudicial ao Estado, mas sua aliada mais poderosa. Isso aqui já é de outra encíclica dele. Então, irmãos, eu vou deixar para a gente continuar o estudo amanhã, já são 9 horas. E aí, então, a gente vai entrar nesse tema, nesse tópico, a imagem revelada. E tudo que eu falei até aqui, vocês vão ver o que Ellen White vai dizer. Vocês perceberam que o Papa, o da época de Ellen White, e que o atual vai voltar com isso, já está trabalhando nisso, mas não pense que vai ser um trabalho que vai ser assim escancarado, que todo mundo vai perceber. Não, vai ser uma coisa bem silenciosa. Aqui é como se fosse a mão dele e os governantes aí dos Estados Unidos. O presidente, é um simbolismo disso. Que na verdade é um fantoche dele, E atrás dele poderia ter algo maior, que é o próprio Satanás controlando ele. E vocês viram como ele considera a liberdade de consciência? Viram como ele considera a liberdade de culto? Vocês viram como ele considera de maneira bem mansa, bem tranquilo, bem culto ali falando. Você vê que ele não fala de maneira assim agressiva, mas é muito mais agressivo do que se ele falasse de maneira agressiva. Porque é bonito, Porque quanto mais bonito, mais agradável for, mais as pessoas vão adotar a ideia. As pessoas vão adotar a ideia.
Vão refletir, interessante isso. Por quê? Porque ele vai começar a falar dos perigos, né? Ele já começa a tratar a verdade como uma peste fatal. E as pessoas vão concordar, porque elas não querem, a maioria não querem a verdade. E ele falando dessa maneira da liberdade de consciência, leva a gente a entender como é importante esse tema. Porque ele vai destruir isso, ele já vem destruindo, ele vem acabando, e ele vem colocando isso na mente dos religiosos, dos protestantes, há décadas e décadas. E isso está até no nosso meio. Isso está até no nosso meio. Você vê que ele disse assim, ó, que se proíba até a publicação de livros, né? De livros, e que não se fale aquilo que bem se entende, no ponto de vista dele. Essa é a mentalidade do anticristo, que é uma mentalidade contrária à de Cristo. Porque então vai proibir a verdade em todos os seus pontos. E por isso a mensagem da liberdade de consciência, ela é tão odiada. Ela é tão odiada. Muito, mas muito odiada. E reflita em Deus, com Deus, o que você pensa de tudo isso. E se de repente você não está do lado dele em algum ponto. Se de repente você olha assim, eu concordo com o Papa. Já pensou você chegar a essa conclusão? Porque realmente é perigoso isso aqui e isso ali. Tem um texto de Ellen White que ela diz assim, por mais perigoso que seja, que ela dizia, ela estava dando uma repreensão aos líderes da igreja na época, né? Da igreja adventista, que eles tinham tanto zelo, que começaram, eu tenho esse texto num estudo que eu fiz, ela disse que eles começaram a querer silenciar qualquer um que pensasse diferente. E ela dizia assim, por mais que seja perigoso, homens que venham a trazer alguns pensamentos diferentes, que destoem da verdade, mas muito mais perigoso é esse pensamento de vocês. Ela disse para eles, muito pior. Porque esses aí, a gente consegue combater com a verdade. Mas essa ideia de querer proibir, de querer ter o controle da religião, né? E aí, muitas vezes, nas mãos de homens que já estão com a distorção da verdade, piorou. Então amanhã, irmãos, a gente continua. Amanhã o restante do estudo ainda é um pouco menor do que o que a gente passou hoje, então não vai durar muito. Amanhã eu queria saber com o irmão Nonato como é que vai ser o horário. Frases dele, mas 90% do restante que a gente vai ler vai ser Espírito de Profecia. Vamos ler alguns textos da Bíblia, mas vamos ler muito Espírito de Profecia, e ela vai falar o que é a imagem da besta. Aí tudo que eu falei hoje, tudo que a gente estudou aqui, vocês vão conseguir entender melhor. E vão ver a importância de entender isso. Mas eu trouxe essas frases bem impactantes dele, que é um grande pensador nesse mundo, né, o Papa, para que vocês entendam o que esse sistema vai fazer com a humanidade. E amanhã, no estudo de amanhã, o restante, vai ser abordado também que a imagem já foi levantada. Sim. Tem pensamento que ainda estou esperando que seja levantado. Já é os primeiros textos de amanhã. Aí vai mostrar que a imagem ela já foi. A gente vai ver sobre isso. Embora seja curto o estudo, mas abre um espaço para as pessoas, né, que estavam aqui. Então, irmãos, vai ter alguma música? Não? Já pode orar para encerrar? Então, irmãos, vamos fazer uma oração para a gente poder encerrar. Aqueles que puderem ficar de joelhos. Oremos. Senhor Deus eterno. Peraí. Esse é o microfone. Não, só oremos. Pum. Segura até aí que não cai. Agora sim. Oremos. Senhor eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te rogamos. Agradecidos, meu Senhor eterno, por mais um dia que se encerra e que encerramos esse dia na tua presença durante todo o dia de hoje.
Como foi bom, como foi abençoado. Que o Senhor perdoe nossas faltas, nossos pecados que cometemos, se ofendemos o Senhor, se ofendemos uns aos outros em algum momento. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude, meu Senhor eterno, a não mais cometer essas coisas. Sobre isso que foi falado, meu Senhor eterno, tudo isso que o Senhor nos ajuda a ter o conhecimento, nos ajuda a entender o que virá. Será que estamos preparados para tudo isso? Além do preparo do caráter, do preparo espiritual, será que estamos realmente sendo acostumados a confiar somente no Senhor e na Tua Palavra? Ou se ainda damos ouvidos a opiniões e ideologias de homens, que muitas vezes se aproximam muito dessa mentalidade, que é a mentalidade da besta. Que se houver qualquer coisa, qualquer resquício dessa ideologia, dessas ideias, tudo isso que vai contra o livre-arbítrio, que o Senhor possa remover de nós. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, meu Senhor eterno, que o Senhor ponha em nós a coragem, a fé, a firmeza, junto com o amor, com a misericórdia e tudo, mas que o Senhor nos prepare. Só o Senhor pode nos preparar. Amém. Ninguém aqui pode dizer com segurança que está preparado para tudo que está por vir, pois não fazemos ideia. Mas o Senhor sabe. Que o Senhor nos ajude. Que essas informações de alguma maneira nos façam refletir para buscarmos mais ainda o Senhor. Amém. Para nos prepararmos mais, nos aproximarmos mais, ter mais comunhão com o Senhor, ter o Senhor mais próximo de nós. Porque toda a humanidade irá se voltar contra nós por causa desse tipo de mentalidade. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia desse mundo. Porque a gente aqui está sendo despertado. O Senhor está nos ajudando a compreender, mas quantos lá fora não sabem dessas coisas? E muitas vezes estão se posicionando do lado desse sistema inocentemente. Que o Senhor nos use. Um livro como O Grande Conflito, que trata muito disso e alerta muito contra isso, que o Senhor também possa nos usar para poder espalhar por aí. Amém. Que vai fazer uma obra que talvez a gente não faça. Obrigado por tudo. Continua conosco esse restante de noite. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando cada família, em cada local aqui, cada um dos que estão. Que o Senhor repreenda o inimigo e os anjos maus para longe de cada um e de toda essa campal. E que tudo isso seja para a Tua honra e glória. Amém. Que os anjos do Senhor continuem nos guardando. Que o Senhor nos dê uma noite de sono em paz, sob a Tua proteção, e nos ajude a acordar cedo para Te buscar. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.